Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos hoje, prestigiando essa live sobre o mercado de opções, né, uma introdução ao mercado de opções. Gostaria de agradecer ao Anderson, que se disponibilizou a nos fornecer esse material, essa aula hoje, né, também falar a respeito da Logos Investments, que o link está no chat, para quem quiser, enfim, acompanhar as redes sociais também, está tudo lá, os serviços que são fornecidos pela Logos, cursos de mentoria sobre análise técnica, análise fundamentalista, mercado de opções, microeconomia, macroeconomia, enfim, tudo que vocês quiserem saber a respeito dos serviços disponibilizados pela Logos Investments, é só acompanhar e também estará disponível nos grupos. Hoje o nosso assunto é sobre o mercado de opções, né, os derivativos, que se tratam de direitos que você pode adquirir para poder comprar ou vender um determinado ativo no mercado em data certa, né? Elas se dividem principalmente em opções do tipo americana e do tipo europeia, que a americana permite que você negocie o papel em prazo intermediário, quando a europeia ela só te dá direito ao exercício deste direito, né, na data do fim, né, no termo final do contrato. Então, eu gostaria de passar a palavra ao Anderson, que separou um material para nos mostrar como funciona, né, todo esse mercado de derivativos das opções, e agradecer mais uma vez a disponibilidade e, portanto, com a palavra, o Anderson Ferreira. Valeu, galera. Muito boa noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vamos tentar passar aí um conteúdo assim introdutório aí do mercado de opções, mesmo porque acaba sendo um conteúdo muito denso, né? Então não adianta a gente querer passar tudo de uma vez. E eu estudando, testando, mexendo, ensinando outras pessoas, eu montei meio que uma tabela assim, para facilitar a nossa vida, né? E eu, em cima dessa tabelinha que eu montei aí, dá para vocês terem uma noção do que são, como elas funcionam, né? Justamente para vocês poderem saber como operá-las, porque o mercado a gente compra ou vende, né? Basicamente são essas duas operações que a gente faz. A gente compra pensando que o ativo vai vai melhorar o preço, ou a gente vende acreditando que o ativo vai perder valor, tá? E obtém lucro com isso. As opções são a mesma coisa. Porém, como já se diz, são derivativos e derivam de algo, né? No caso das opções, das ações da B3, elas derivam das ações, do seu ativo original, né? Então, as opções elas vão andar conforme o movimento das ações, tá? Então, toda análise que é feita para a entrada de uma operação, a gente faz se baseando no ativo, para a gente desenvolver uma estratégia, uma estrutura, enfim, para a gente poder operar com as opções esse próprio ativo, tá? A gente não opera o ativo diretamente, a gente opera as opções, porém, baseado na movimentação do ativo, tá? Então, assim, vou mostrar aqui de uma maneira assim, bem simples mesmo, o que são calls e o que são puts e como elas funcionam, né? Qual é a dinâmica delas, né? Então, você tem lá dois tipos de opções, tá? Estou compartilhando a minha tela para vocês aí. Não sei se está dando para ver. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeitamente, perfeitamente. Tá. É bem simples mesmo, porque é justamente para que seja bem fácil de entender. Então, nós temos no mercado dois atores, digamos assim, eu chamo de atores, né? Que são os atores que fazem as compras e os atores que fazem as vendas, né? Então, quando você compra uma opção, você se torna titular desta opção, tá? Que as opções nada mais são do que um contrato. E como o Marcos disse,
Esse contrato, ele tem um preço, e ele tem um strike, que eu vou explicar o que é o strike, e tem uma data de vencimento. Por isso que a gente costuma dizer que as opções acabam virando pó, algumas delas, né? Então vamos lá, a gente tem o titular e o lançador. Então, quando você compra uma opção, você vai estar sendo o titular desta opção. Quando você vende uma opção, você é o lançador, tá? E quando você compra uma opção, você ganha direito, né? Então, quando você compra, você tem o direito. Quando você vende, você tem a obrigação. E para ficar mais simples aqui, depois a gente pode discutir mais sobre isso, eu montei aqui as diferenças aqui entre calls e puts, né? Calls são opções de compra. Então, quando você compra uma call, você tem o direito de comprar um papel a determinado strike, um determinado dia, até um determinado dia. Quando você vende uma opção, você tem obrigação, digamos, uma opção de compra, né, que seria a call. Quando você vende uma opção de compra, quando você vende uma call, você tem obrigação de vender o papel. Não sei se vocês estão entendendo a lógica do funcionamento. Mas seria basicamente isso daí. Quando você compra, você tem o direito de comprar, tá? Então vamos lá. Eu comprei uma... Vou dar um exemplo aqui de uma compra de Petrobras, por exemplo. Eu comprei uma call de Petrobras, tá? Comprei uma call de Petrobras. Um strike. Strike, gente, eu não vou ficar explicando muito, mas o strike é o valor, seria o valor daquela opção. Deixa eu ver uma maneira mais simples de explicar. Que se refere ao valor do ativo. Então, assim, quando você compra uma opção do strike R$20, quer dizer que ela vai dar exercício, que seria, ela vai estar valendo alguma coisa no dia do exercício, que seria, no caso, no próximo exercício nosso seria na semana que vem, ela vai ter valor somente se ela estiver dentro desse valor de strike. Então, eu compro uma call de R$20, por exemplo, tá? Essa call tem um vencimento, tá? Isso conforme o código da própria call ali, a gente consegue saber o valor, o dia da data desse vencimento e o dia do exercício. O dia do exercício, né? E mais ou menos o strike, tá? Nem sempre bate. Mas isso a gente pode exemplificar em outras lives de maneira assim, um pouco mais específica, tá? Porque senão a gente vai acabar demorando muito nessa parte mais introdutória. Então, quando eu compro essa call aqui dos R$20, vamos dar um exemplo aqui, Petro K 220, tá? Teria um nome de uma opção que seria mais ou menos nesse Petro K 200. Nesse strike, eu estou adquirindo o direito de comprar Petri 4 a R$20 no dia do exercício, tá? Esse o sentido da opção de compra, tá? E quanto eu pago por isso? Eu vou pagar, digamos, se for essa semana, eu vou pagar mais ou menos uns 80 centavos. O que são esses 80 centavos? Esse é o prêmio da opção, tá? Então, nessa frase que eu mostrei para vocês aqui, a gente tem alguns termos, né? Eu estou pagando 80 centavos para ter o direito de comprar Petrobras a R$20 de alguém que lançou essa opção, de alguém que me vendeu essa opção. Então, se o cara chegar lá no dia do exercício e eu colocar essa call para exercício, essa pessoa que me vendeu a opção tem que me entregar o papel a R$20, mesmo que Petrobras esteja a 25, por exemplo. Entendeu?
Então, digamos que Petrobras esteja a 25, eu vou estar ganhando exatamente R$ 4,20 nessa operação, entendeu? E isso seria um exemplo de opção de compra, né? Como no caso aqui seria uma compra seca, né? No caso aqui, quando eu entro, por exemplo, eu compro uma call, uma put, tá? Opção de venda agora, uma put, no strike 20 de Petrobras. Agora é V, 200. Eu vou pagar 80 centavos numa put, com strike R$ 20, tá? Para ter, aí eu tenho a obrigação. Não, tenho direito mesmo, desculpa, gente. Eu tenho o direito de vender agora. Eu estou comprando, né? Quando vende, inverte. Eu tenho o direito de vender a minha, no caso, a minha Petrobras. Quando você for fazer uma venda de put, tá? O recomendado é que você faça possuindo papel, que não faça uma venda a descoberto, né? Então, quando eu pego e vendo Só um instante, pessoal, peraí. Desculpa. O conceito da put ele é um pouco mais complicado realmente do que das calls. Só um instantinho que estavam me chamando aqui, peraí. Tá, daí eu vou colocar uma observação quanto ao vencimento das opções, até você conseguir aí, tá, Anderson? Daí você me dá um toque. As opções, até março de 2021, elas fecham todas as terceiras segunda-feiras de cada mês, tá? Isso é uma regra que, em março de 2021, elas fecharão nas terceiras sexta-feiras de cada mês. Houve essa mudança no regulamento, tá? Então, ela hoje, por exemplo, fecha... o último dia de negociação das opções da série K e da série V, por exemplo, é agora sexta-feira. Então, você faz o fechamento a última transação antes do leilão, né? Porque agora não tem mais leilão, mas então o último negócio é o horário normal da B3. Mas ela só sofre o exercício até 1h da tarde na segunda-feira, o que sobrava um espaço aí de movimentação de grandes players, e a CVM e a B3 resolveram modificar essa estrutura. Então, agora, a partir de março de 2021, a negociação das opções, o exercício ocorrerá todas as terceiras sextas-feiras de cada mês, e já exercendo tudo no mesmo dia, sem esse delay de mais um dia, tá? Deu certo aí? Deu, desculpa, gente, é que estavam chamando aqui, eu achei que fosse alguma coisa grave, por isso que eu me perdi, tá? É o seguinte, eu estava falando da compra. Toda vez que você compra uma opção, não importa se é uma call ou uma put, você tem o direito. Se for uma call, você tem o direito de comprar. Se for uma put, você tem o direito de vender. E toda vez que você lança, que você vende, você tem a obrigação de vender ou você tem a obrigação de comprar. Isso é sempre relacionado ao ativo dessa opção, tá? Eu estava dando exemplo aqui da compra de put, tá? No strike R$ 20, eu tenho direito, eu vou pagar por essa put aqui, 80 centavos, seria o mesmo exemplo anterior, e eu tenho direito de vender a R$ 20, entendeu? Mesmo que Petrobras esteja abaixo disso. Então, assim, esse tipo de operação nada mais é que você garantir de alguma maneira o preço. O pessoal faz isso muito com commodities, com milho, empresas grandes aí, seria similar a essa estrutura de opções, tá? E aí, no caso da venda, tá? Assim, deixa eu só dar um alerta aqui nessa questão da venda de put. O que acontece com a venda de put, tá? O ideal é você trabalhar sempre a coberta, é você ter o papel em mãos para você vender uma put. Tá? Por quê? Cara, você vendeu lá 1.000 puts de Petrobras. Você vai ganhar lá R$ 800, beleza? Se você for para exercício e não tiver as 1.000 ações para entregar, cara, você está arrebentado, entendeu? Você está arrebentado. Você vai quebrar ou, enfim,
você vai ter muitos problemas, a corretora ela vai te obrigar a entregar esse papel de uma forma ou de outra. Se você não entregar, você vai ter muitos problemas. Então, é uma operação, até coloquei em vermelho aqui, não é uma operação assim recomendável, tá? Por isso que a gente vai chegar na situação das travas, tá? Que é onde você não vai estar se expondo a esse tipo de risco. Então, vamos lá. Nas vendas, né? Quando você vende, você é o lançador. Então, você está vendendo para alguém que vai se tornar o titular. O titular está comprando de alguém que lançou, né? Quando você vende, sempre você vai ter a obrigação. Sempre. Então, quando você vende, você tem a obrigação de vender o papel, de vender o papel. Quando você vende uma call, você tem a obrigação de vender um papel a um strike pré-determinado já na opção e até o dia do exercício, tá? Aí entra aquela situação que o Marcos comentou ali das opções americanas e europeias, tá? As puts são sempre europeias e você só vai poder ser exercido no dia do exercício. No caso, a terceira segunda-feira do mês. E no ano que vem, como o Márcio acabou de dizer aí, já vai mudar as datas aí. As opções americanas, elas podem ser exercidas a qualquer tempo, tá? Então, se você tiver lançado alguma opção, alguém pode te exercer no meio do caminho, tá? Alguém pode te exercer no meio do caminho. Porém, é muito difícil, eu nunca vi, nunca aconteceu comigo. E se você tiver travado, não tem problema nenhum. Dá para você se virar. Mas é muito raro de acontecer, eu nunca vi, tá? Então, quando você vende, você tem a obrigação, no caso de uma call, de vender. No caso de uma put, de comprar, tá? Então, quando você vende a opção, você vai receber esses 80 centavos, aqui no caso, numa venda de put, e você vai, se você for para exercício, você vai comprar o papel. Então, beleza. Como a gente poderia fazer uma venda de put assim de maneira segura? Eu estava analisando lá, Petrobras, para mim é legal entrar R$20, eu pagaria R$20 nessa ação. Então, você pode muito bem vender a quantidade que você compraria do papel, né? Digamos que você tenha dinheiro para comprar 100 ações, você vende 100 puts, você vai receber esses 80 centavos por opção, e não importa o preço que esteja o papel, você tem a obrigação de comprar, entendeu? A R$20. Você é obrigado a comprar R$20 se você for para o exercício. Então, assim, tem algumas coisinhas aí que a gente pode tomar cuidado, mas basicamente, se você, toda vez que você tiver alguma dúvida, você parar e olhar para essa tabelinha aqui, você vai saber como funciona essa responsabilidade das opções, tá? E por que é tão importante você saber o que cada situação vai gerar para você no dia do exercício? Porque isso daqui está diretamente ligado a como funciona o fluxo de preço dessas opções, entendeu? Que é o prêmio lá, que é aqueles 80 centavos que eu falei para vocês, que a gente exemplificou agora. Então, se uma opção de call, vai ter momentos que do exercício, né? Se você pegar a Petrobras hoje, tem opções lançadas lá, tem opções lá à venda, para compra, com liquidez, para 2022, tá? Em vários strikes. Eu trabalho com as opções mais curtas, assim, no máximo 2 ou 3 exercícios já são as operações que eu costumo fazer. Mas por que é importante você entender esse jogo de direito e obrigação? Você saber o fluxo. Em que momento do exercício essa opção vai subir? Por que hoje teve a opção de Petrobras mesmo, que subiu 1.200%, e a do exercício seguinte subiu 400%, entendeu? Por exemplo, as de hoje, as opções de Petrobras hoje, eu estava vendo algumas ali, subiram 1.200%, as mais próximas ali do valor do papel. Porque elas estão no fim do exercício e elas já estavam no pó, já estavam lá nos centavos, né? Aí você tem 10% de alta de Petrobras,
todo mundo vai querer comprar aquela opção, entendeu? Vai querer trabalhar com ela. Então, a base seria essa, tá? Quem compra é titular e tem o direito, quem vende é o lançador e tem a obrigação. E baseado nisso daqui, a gente tem outros termos aí que eu costumo falar bastante, e são termos do mercado, né? É o termo ITM, ATM e OTM, tá? ITM, opções dentro do dinheiro, tá? Opções dentro do dinheiro. O que é uma opção dentro do dinheiro? Eu vou pegar uma tela aqui do simulador para mostrar para vocês, que acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Vocês estão vendo o simulador aí, tá? Isso aqui é uma ferramenta que eu uso aqui, chama-se Opilab. Tá? O que é uma opção dentro do dinheiro? Vamos ver o preço de Petrobras aqui, ó, R$ 21,61, tá? Essa opção aqui, ó, tá bem próxima do valor dela, né? O que é uma opção ITM, né? Ou dentro do dinheiro, traduzindo para o português. São essas opções que têm um strike abaixo do valor do papel, no caso, né? Essas mais próximas do valor aqui, ó, vocês podem ver que tem um ATM na frente, né? São as opções no dinheiro, ou ATM, né? E essas opções que estão mais distante do strike aqui, ó, 24,20, 24,45, são as OTMs, ou fora do dinheiro, tá? Essas daqui são opções de call, tá? Com as opções de put, é o contrário. As opções que estão do valor do papel para baixo são as opções fora do dinheiro. Mais próxima do valor da ação são as ações ATM ou no dinheiro. E acima do valor da ação, no caso, seriam as opções dentro do dinheiro, tá? Por que é importante saber isso daqui? As opções no dinheiro, as ATMs, normalmente são as que têm maior liquidez, tá? Principalmente em papéis que oferecem menor liquidez com as opções. Então é mais ou menos ali que a galera mais trabalha, tá? Tanto com opções de call como com opções de put. E são as que têm mais valor, são as que costumam andar um pouquinho mais rápido, tá? Tem maior valor de delta, tá? Mas eu não vou entrar no delta, no gama, no teta hoje não, porque eu acho que é muita coisa num dia só. As opções no dinheiro, normalmente elas têm maior valor e elas costumam caminhar mais. Então, quando eu vou fazer uma operação a seco, que a gente chama, seria apenas comprar uma opção, aguardar a valorização dela e vender ela, normalmente eu opero com opções no dinheiro. Então, se eu fosse fazer uma compra a seco, que é você simplesmente comprar uma opção, eu faria hoje de manhã lá, eu teria comprado essa Petro K199, por exemplo. Né? Hoje ela valorizou 370%, tá? Deve ter valorizado aí mais ou menos, ela valorizou mais de R$1, mais ou menos. Então, se você compra 1.000 opções dessa aí, acho que dá um lucro bem legal. Porém, não é todo dia que isso acontece, tá? Não é todo dia que isso acontece. Isso aliás, é bem difícil de acontecer. O normal é a opção andar 10%, 15%, principalmente essas de Petrobras, tá? Então, por isso que a gente costuma operar travado. Porque quando o papel está muito de lado, essas opções naturalmente perdem valor, tá? Porque, como ela tem uma data de vencimento, naturalmente ela vai perder valor. Porque na data do vencimento, se ela estiver dentro do dinheiro, digamos que hoje fosse o dia do exercício, abaixo do 21,70, todas essas opções teriam valor. Todas essas de fora aqui, ó, essa daqui de 40 centavos, ela viraria pó. Inclusive essa aqui de 21,70, tá? Ela não seria exercício.
todas essas daqui virariam pó, que a gente fala, né? Iam a zero. E se Petrobras continuar aqui por essa semana, amanhã a tendência dessas opções aqui é perder todo o valor dela. Tá? Se ela cair um pouquinho, essas daqui que estão no dinheiro hoje também vão perder valor. Subiu 1.020% hoje, amanhã pode ser que baixe um pouquinho e ela perca bastante valor aí. Então, entender toda aquela lógica da compra, de quem lança e quem vende, enfim, é para você poder visualizar esse tipo de movimentações aqui, tá? E para justamente você não ter só a opção de operar seco, né? Que seria a operação mais simples aí das opções. Deixa eu dar uma perguntada para vocês aí, se ficou, com certeza deve ter ficado alguma dúvida. Vocês querem que eu explique alguma coisa para eu poder seguir para o próximo item aí? Quem quiser fazer alguma pergunta no chat ao lado, fique à vontade, tá? Porque às vezes pode ser que tenha ficado confuso, cara, porque é meio confuso mesmo. Não, a questão é que é contraintuitivo, né? É muito contraintuitivo. A questão de você comprar uma venda e vender uma compra. Exato. Isso aí é complicado. Então, assim, por isso que eu até mostrei o simulador ali, porque, assim, quando eu aprendi o conceito das opções, cara, muito do que eu fui pegando, assim, foi ali. Foi ali, olhando, testando, mexendo, ali no simulador, tá? Mas deixa eu ver com vocês aí. Vocês têm alguma dúvida? Fábio, José, Emílio, César? O Márcio conhece já. Bem, é uma questão que, primeiro de tudo, como a gente sabe, a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro, elas ou vêm enfim, por uma questão, hoje em dia nem tanto, mas antigamente era, eu quero comprar uma ação, quero ter uma certa rentabilidade no meu patrimônio e tal. E aí as pessoas, elas acabam comprando papéis, às vezes elas não têm conhecimento de análise fundamentalista, não têm conhecimento de análise técnica, e, enfim, compram um papel no momento errado e perdem dinheiro, né? É bom que se diga que eu acredito que as opções, e cada vez mais isso tem se demonstrado, elas são talvez uma forma de entrar no mercado para pessoas que têm pouco patrimônio, né? Ou seja, que não dispõem de uma grande quantia de dinheiro para investir, que na verdade é a maioria das pessoas, né? E ao mesmo tempo elas não têm tanto risco assim quanto os mercados futuros de índice de dólar, que hoje em dia está sendo aquilo que mais atrai as pessoas para o mercado financeiro, né? Operações day trade no mini índice e no mini dólar. Mas as opções, elas reúnem um pouco mais de segurança, né? E uma rentabilidade que pode ser interessante também, ao mesmo tempo que não necessitam de uma quantidade de dinheiro muito grande, para que as pessoas possam, enfim, rentabilizar os seus investimentos no curto e médio prazo, né? Então, para quem está começando agora no mercado, as opções cada vez mais, na minha opinião, devem ser vistas como ativos, né? Derivativos, na verdade, que propiciam um primeiro contato muito mais tranquilo do que as ações propriamente ditas, que as pessoas vão conseguir comprar poucos papéis, a rentabilidade fatalmente não será interessante no final das contas, e também não oferecem tanto risco assim quanto mini índice e mini dólar, né? Então, acredito que isso é uma coisa interessante. Com certeza. É porque, assim, muita gente, eu vejo que o cara às vezes entra lá para trabalhar com índice e ele tem lá um stop, né? E digamos que o stop... o cara entrou no índice, o cara aceita o stop de 150. Bateu R$150. Arredondar assim. O stop, na minha opinião, deve ser sempre técnico, né? Mas digamos que o stop técnico do cara seja... 150 pontos. Aí a operação dele vai a favor dele, bateu 50 pontos, o cara sai fora. Tá? O que isso está querendo dizer? O risco dele é 3 vezes maior do que o retorno que ele quer. Tá? Então, ele está aceitando um stop
de 150 pontos para poder ganhar 50 pontos. Tá? O que é a grande mágica das opções? Se você estudar um pouquinho, entender melhor o conceito, isso que eu estou falando e muito mais que a gente poderia conversar aqui, você consegue operações onde você tem justamente o efeito contrário, que você coloca em risco uma parte, mas você se expõe a ganhar 3 vezes essa parte que você colocou em risco. E muitas vezes você consegue sair antes sem perder essa parte inteira, principalmente com operações estruturadas, entendeu? Então você consegue uma desproporcionalidade de operações, tá? Não se animem com esses valores que estão aparecendo aí, porque quando o mercado fecha, fica um pouco fora da... Ele não pega o valor correto, tá? Mas eu vou mostrar aqui uma operação, por exemplo, essa de Vale aqui que eu montei para o teste. Essa operação aqui, ela custou 9 centavos, tá? Esta operação custou 9 centavos por... Essa é uma operação de borboleta. Tá? Ela custou 9 centavos. Essa operação hoje... Deixa eu ver aqui. Já está. Só fazer as continhas aqui. Traz o refrigerante. 4, 8, 9. Ó, essa operação hoje, ela está pagando 48 centavos, tá? Dividido por 0,09. Está pagando 5 vezes e meia a entrada, entendeu? Isso sim é um bom risco-retorno. Seria um 5 para 1, tá? Então, essa é uma operação, eu estou posicionado. Eu não estou posicionado nessa quantidade toda, não, mas eu estou posicionado nela sim. E é uma operação, assim, esse tipo de operação, eu entrei bem no dia que a Vale deu uma caidinha lá no 59, eu consegui entrar pagando 9 centavos e ela está custando 48 centavos agora, que seria, se eu fechasse essa operação agora, eu estaria ganhando 39 centavos, tá? Então, assim, para o cara que entra lá no índice e no dólar, nos futuros, enfim, tem uma grande vantagem porque o cara vai aprender a estudar o gráfico, né? E para você poder operar as opções, a não ser que você tenha alguma fonte de análise, você precisa entender minimamente como o papel funciona, os ciclos, se tem liquidez, se não tem. Às vezes você entra numa operação e você não consegue sair por conta da liquidez, entendeu? Você está ganhando, está aparecendo a favor ali a operação, você não consegue sair porque ninguém vai te comprar essa opção, né? Então eu vejo que nas opções você tem uma saída de pagando pouco, você consegue se expor a uma rentabilidade maior. É claro que essa operação que eu mostrei para vocês aqui é um swing trade, tá? Essa é uma operação que vem sendo carregada já há mais de 20 pregões. Então, é uma operação já estruturada, eu planejei ela, eu já conheci o papel e tudo mais. A hora que ela bateu uma mínima, apareceu essa oportunidade de entrada e eu entrei nessa operação. Mas essa desproporcionalidade que eu acho interessante, que se você consegue uma forma similar a operar, por exemplo, um 5 para 1 assim, se você for muito bom no gráfico, né? E se você tiver muita intimidade com o gráfico, né? Com as opções, se você entender as tendências, entender minimamente os ciclos, não é tão simples assim, não adianta eu falar para vocês que é a coisa mais simples do mundo, porque não é, entendeu? Tem muita coisa que precisa ser entendido para você montar uma operação, mas você consegue operações desproporcionais, né? Vem cá. Então, você consegue saber, por exemplo, mais essa semana, por exemplo, essa semana vai ser bem ligado aí, os papéis, acredito que não vai ser alta todos os dias, ou baixa todos os dias, tá? Alguns papéis principais aí de opções devem lateralizar, justamente por conta do cara que está lançando opções a descoberto. Por quê? Tem um lugar que a gente conhece, tem como você descobrir mais ou menos os posicionamentos dos caras, dos players, né?
E eles usam as opções justamente por conta dessa possibilidade de ganhos maiores, né? Porque às vezes você compra um papel a 20 e vende a 21, você precisa de um dinheirão, né? Para você ganhar R$1. E aqui, às vezes, você pode comprar, sei lá, 10 vezes mais do que você poderia comprar no mesmo papel e ganhando 30, 40 centavos nessa operação, por opção, você ganha 3 vezes o que você ganharia numa operação simples com ações. E tem muita gente grande que faz isso, tá? Tem muito big player lá que você olha lá no book, lá os caras estão vendendo 100, 120 mil opções ou comprando 100, 120 mil opções para ganhar alguns centavos ali. Porque ele demanda muito menos, demanda uma menor quantidade de dinheiro ou uma menor quantidade de margem, tá? Que algumas operações chamam margem, principalmente operações vendidas em put. E daí só que você tem acesso a um ganho maior do que se você estivesse trabalhando com ações somente, né? Só que tem um outro lado, né? As opções, eu costumo dizer que elas são muito ariscas, né? Elas são muito sensíveis a qualquer tipo de movimentação no preço, né? Então, você imagina ali, hoje a gente teve uma alta de Petrobras ali de 10%, olha o quanto andou aquelas opções ali do meio do caminho, ali, bem no dinheiro, né? Andaram mais de 1000%, entendeu? Andaram mais de 1000%. Então, você tem esse tipo de movimentações. Nesses dias, os caras costumam ganhar bastante dinheiro. Porém, as opções já abrem com puta gap quando isso acontece. Entendeu? Então, você tem que meio que... não é querer pegar essas grandes movimentações, porque é difícil de pegar. Aí que entram as estruturas, né? Que seria a parte que eu mais gosto, que é onde você está posicionado para pegar uma alta pequena, uma alta grande, uma alta média, mas pegar uma alta qualquer, né? Qualquer situação de alta, eu vou estar ganhando nesse papel. Qualquer situação de baixo, eu vou estar ganhando nesse papel. E ainda mais, você não conseguiria, por exemplo, a não ser que você tivesse muita grana para fazer preço médio, né? Você não conseguiria melhorar ali a sua operação ali no índice, no dólar, a não ser que você tenha condições de fazer preço médio, coisa que eu também não sei como funciona, não estudo. O último cara que fez preço médio perdeu 30 milhões. Então esquece que eu disse. Então, assim, aqui você tem como você mexer numa operação, tá? Vou mostrar uma que eu mexi hoje, tá? Mexi hoje. Tem um ETF do índice Bovespa chamado BOVA11, tá? Por sinal, muito bom para se trabalhar com opções, tá? Ele tem muita liquidez, muita gente usa o BOVA, inclusive, como hedge, tá? Mas depois eu vou te falar um probleminha do tal do hedge. O que eu tinha aqui? Eu tinha uma situação que eu estava posicionado numa borboleta, tá? E eu estava tomando um prejuízo porque essa operação é para dezembro. É para dezembro. E hoje esse ETF aqui passou dos R$100, quase bateu quase 101, se eu não me engano, hoje. Estava olhando o gráfico dele. Então ele estava escapando da minha borboleta. O que eu fiz para não ficar tomando caldo aí o resto do exercício? Eu soltei uma das asas da borboleta. Uma hora eu vou mostrar para vocês como funcionam essas operações, tá? Mas o que eu quero dizer com isso? Você consegue manipular a operação para que ela fique a seu favor novamente, tá? Então, você não conseguiria fazer lá o preço médio. O cara perdeu 30 milhões lá, né? Mas você consegue fazer uma manipulação. Então, se eu estou posicionado numa compra a seco, que seria, por exemplo, comprar lá uma call, igual eu dei no exemplo lá, foi a meu favor? Poxa, eu posso vender uma opção 3 strikes acima e garantir parte desse lucro, né? Então, se eu comprei, vou dar um exemplo aqui de uma compra a seco, né? O mesmo exemplo lá, comprei uma call, um strike, R$20.
eu paguei por ela 0,80, né? Beleza. O papel foi, andou, aí hoje, amanhã o papel abre lá a 21,50, né? O que eu faço aqui? Essa operação, essa call já vai estar bem valorizada, ela vai estar valendo 1,10, 1,15, por aí. Eu vou lá e vendo, né, uma call nos 22, que vai estar mais ou menos uns 80 a 85 centavos. O que eu fiz nessa operação? A primeira parte, eu comprei e paguei 80 centavos, certo? Essa call veio ao meu favor e no 22 agora, perto do 22, ela vai estar valendo 80 centavos. Então, quando eu vender essa call, eu vou estar recebendo esses 80 centavos. Então, esse dinheiro aqui já ficou, essa operação já saiu grátis, entendeu? E eu vou continuar posicionado nela. Se daqui a pouco a Petrobras vai, por exemplo, para os R$24, eu vou ganhar mais ou menos 1,60, 1,80 nessa operação, que saiu de graça para mim, porque eu já recebi esses 80 centavos de volta, que foi a minha compra inicial, entendeu? Isso daqui seria uma forma de manejo, tá? Digamos que o papel aqui tá... Eu comprei a 20, o papel veio para 18, né? Eu posso fazer o seguinte. Veio para 18, eu posso montar uma borboleta. Aí que seria o quê? Seria eu comprar uma call no 16. Só estou dando exemplos para vocês entenderem que dá para você manipular. 16. Vendo uma do 18. E aproveita essa perna dos 20. Tá? Essa operação aqui, ela vai sair mais ou menos uns 30 centavos, ok? Toda a operação aqui, ela vai sair em torno de 30 centavos. Então, o que acontece? Esses 80 que eu paguei e estava tomando um pau aqui, porque essa cobra está desvalorizando, eu vou pegar parte disso de volta e vai ficar no final custando mais ou menos uns 30 centavos. Tá? Então, seria uma forma de você manejar uma compra assim. Então, por isso que eu acho que é tão fascinante esse mercado de opções, apesar de ser um mercado assim bem traiçoeiro para quem não o conhece, né? Mas o que eu quero dizer assim, se você não tem assim aquela, igual o Marcos falou, se você não tem tanta grana assim, ou se você tem, cara, pega 10% do seu capital, estuda um pouquinho, monta algumas travas, tá? Monta algumas operações ali, mas não trabalha seco, não, porque a seco é perigoso. Não recomendo day trade para trabalhar com opções. E eu só queria mostrar mais uma coisinha aqui para vocês, senão vai ficar muito longo, que seria esse gráfico que eu mostrei aqui várias vezes, né? Eu acho que é interessante para a pessoa entender, né? Eu vou pegar aqui uma compra seco aqui, para vocês verem. Como funciona esse gráfico? Esse aqui é o gráfico do payoff, tá? Ele vai mostrar para a gente o quanto você pagou por essa operação. Ele vai mostrar a simulação, ele vai mostrar onde está o valor da ação com relação a essa opção, né, no strike dela, e vai mostrar para você o retorno que você vai estar tendo no momento, no dia do exercício e assim por diante. Então, se vocês olharem essa escala aqui da esquerda, você tem o zero aqui, né? Tem o zero aqui, só. Você tem zero aqui, aqui menos 2K, aqui mais 2K, tá? Então, daqui para baixo é prejuízo, né? E dali para cima é lucro. Então, tudo que está para cima aqui é lucro, e tudo que está para baixo aqui é prejuízo, tá? Como funciona no caso dessa operação aqui? Quando eu compro uma opção de call a seco, o que eu espero é que ela valorize, né? Só que lembre-se, ela tem data de vencimento. Por isso que por isso que tem que ter muito cuidado na hora de operar opções.
Você quer que ela valorize, mas você tem o tempo contra. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Um dia como hoje era um dia legal de operar esse tipo de coisa. Mas nem sempre é assim. Normalmente, isso daqui acaba perdendo valor. Essa linha preta aqui, ó, quer dizer a evolução do valor dessa operação no dia do exercício. E essa linha pontilhada aqui é o valor do papel, tá? Hoje, Petrobras, ela ficou ali a R$ 21,95, tá vendo aqui, ó? Perto dos R$ 22,00, R$ 21,95. Então, essa linha tracejada quer dizer o papel em si. Então, se eu tivesse comprado aquela opção, eu teria pago lá os R$ 1,10, eu estaria no 0 a 0, né? Se o valor de Petrobras for aqui para R$ 24,00, por exemplo, essa linha pontilhada, ela vai vir aqui, ó. Tá? Então, eu vou estar ganhando esse valor aqui, ó. Tá? Isso no dia do exercício, porque essa linha preta representa o dia do exercício. Se for, digamos, amanhã, eu vou estar ganhando o que representa a linha azul. Que é daqui, aqui, até aqui. Tá? Que seria em torno aí de 2K, no caso, né? Ela estaria valendo aí mais ou menos os dois e pouquinho essa opção. R$ 2, 2 e pouquinho. Tá? Então, é importante você entender esse gráfico, a sistemática dele, justamente porque é uma maneira de, além de tudo, é uma maneira de você estudar. Isso tem no Profit, no simulador de opções, tem no Pilab e tem algumas outras ferramentas grátis aí na internet, tá? Então, seria essa a base aqui, digamos assim, para você poder iniciar no mercado de opções. Eu consegui explicar para vocês mais ou menos o que elas são, né, o que é uma call, uma put. Importantíssimo a questão do direito e da obrigação, tá? Se você não entender o direito e a obrigação de cada situação, você não sabe a que risco você está correndo, né? Principalmente quando você lança e principalmente quando você vende uma put, tá? É muito perigoso você lançar opções, vender opções a descoberta. Aí você tem várias operações, como a venda coberta, que é o cara que tem o papel e quer vender a opção, quer ganhar alguma coisa em cima. Tem o cara que quer entrar no papel e ele acha que o preço justo é X, ele vai vender uma put para daquele determinado strike para ele poder entrar no papel. Tem as borboletas, as travas, as condors, as irons, as collars. Tem opções, tem operações de renda fixa, inclusive que a tributação dela é de renda fixa. Tá? Mas se você não souber esse fluxo aqui, não adianta você saber, às vezes, você não vai conseguir lidar com as estruturas, né? Justamente por conta do direito e da obrigação. Tá? Em cima dessas duas situações aqui vão ser colocadas as margens, né? Os riscos, em cima dessas duas situações aqui que você tem que tomar cuidado. As operações que eu mais gosto de fazer são operações com calls. Vou pegar o quadradinho aqui. São operações com calls estruturadas e pouco acima do dinheiro, ali na parte OTM, mas bem próxima da ATM, tá? Essas são as operações que eu mais gosto assim, de montar. Normalmente operações direcionais ou operações mais laterais, tá? Agora eu queria ver com vocês aí, se vocês entenderam, se vocês ficaram bolando, se tem alguma dúvida, tem que ter alguma dúvida. Se não tiver dúvida, vocês não entenderam nada. O que vocês me dizem? Renovo a indicação de que quem tiver alguma dúvida, por favor, pode usar o chat ao lado. Por favor, gente, vamos lá.
É bom que se diga também que esse primeiro conteúdo introdutório, ele é também a divulgação, né, de uma série de serviços que são disponibilizadas pela Logos, e quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, o Anderson também vai estar oferecendo mentorias através da Logos, né, que poderão ser contratadas. Uhum. E, enfim, Deixa eu ver aqui. além desse produto das opções, nós também temos análise fundamentalista, análise técnica, macroeconomia, microeconomia, tudo está no site que foi disponibilizado para os senhores no início da apresentação. Eu gostaria de saber a respeito das emissões, porque assim, opções é uma coisa que eu não opero muito, Tá. né? Eu nunca operei, na verdade, eu tenho conhecimento até por causa, enfim, na época da faculdade que eu estudei mercado financeiro, estou fazendo uma pós-graduação em mercado financeiro também, né? Então, conceitualmente, teoricamente, esse conhecimento eu possuo, mas eu nunca operei, porque a operação na prática é muito diferente, né? Mas assim, como é que funciona a emissão dessas A opções? emissão. Ela é Cara, emitida pela própria empresa? Como é que funciona essa questão da emissão e da liquidez de cada um dos strikes, de cada um dos vencimentos? ó, mais ou menos assim, tá? Vai depender, isso daí já existe um histórico aí de acompanhamento, de onde está a maior parte da liquidez aí, onde as pessoas operam. Papéis como Petrobras, você vai conseguir aí. É que quem faz o lançamento das séries é a B3, tá? É a própria B3 que faz o lançamento das séries. Ela lança a série, e a partir do momento que a série está disponível, já existe esse código lá. Eu vou te mostrar uma série mais longa aqui. Ó, vamos pegar aqui uma call com vencimento no mês 9 de 2022. Aqui. As calls do mês 9 de 2022. Então, a B3 foi lá e lançou essas duas séries aqui, que seriam com strike 21 e outro com strike 30. Tá? E hoje elas não tiveram nenhum volume financeiro, então, portanto, elas não tiveram liquidez. Isso quer dizer que ninguém foi lá e tentou vender esse ativo ou tentou comprar esse ativo, tá? Quem lança essa série aqui, né, esses códigos aqui é a B3. E quando a gente vende, daí a gente está, é como se a gente estivesse lançando, só coberto ou descoberto. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Marcos. Perfeitamente, perfeitamente. Compreendi. Tá? Tá, pessoal, às vezes não está muito. Tinha aquelas questões que a gente pegou na semana lá, acho que dava para puxar alguma coisa de Isso, lá. eu vou ler aqui para ti, Pois não, tranquilo, que daí acho que eu fica mais já... fácil. Sim, que nós realizamos uma Pesquisa, né? pesquisa, né, que a gente disponibilizou tanto na Logos quanto no Bolsa em Foco, e algumas pessoas colocaram algumas perguntas ali. Eu vou ler aquelas que têm exatamente vamos dizer assim, porque algumas falam sobre o mercado financeiro em sentido amplo e não são relacionadas às opções propriamente ditas, né? E essas aí, na realidade, nós podemos, enfim, marcar um papo de mercado algum dia, ou então até anunciar no grupo alguma coisa que se relacione com essas outras perguntas. Mas uma delas fala o seguinte: eu gostaria de saber os tipos de call que podem ser feitos, borboleta, trava, seco, amolhado, voando, parado, etc. Vamos lá. E Vou como mostrar. são cada uma delas. Eu acho que, assim, para questões introdutórias, não sei se seria o caso, né? Não é. Porque isso aqui já é uma coisa um pouco mais avançada. Mas, assim, a gente até pode colocar, enfim, um anúncio. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou mostrar alguns gráficos aqui de payoff, tá? Esse aqui é da Beleza, compra. Só para vocês terem uma noção do que é, tá? sim. Tem pelo menos umas 150 estruturas diferentes, mas, cara, pegue 4, 5, estude bem elas aí que você vai se dar melhor, tá? Então, vamos lá. Ó, uma operação clássica, que é uma das que eu mais gosto, seria a borboleta, né? Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui o gráfico aqui de payoff. Então, o que é uma... Vocês viram ali atrás que é a compra seco, né?
seria esse gráfico aqui, né? Então, quando você compra no dinheiro, aqui vai estar o strike da ação. Esse no dinheiro é o tal do ATM, né? É o ATM. Eu acho que é aside the money, né? Tipo, ao lado do dinheiro. Aí. At the money? Ah, tá. Beleza. O cara é bom demais de inglês, né? Então é melhor nem pronunciar. Isso daqui é uma compra seco, tá? Quando você compra uma put a seco, você vai ter esse gráfico aqui, ó. Lembrando que quando você compra uma put, você está comprando o direito de vender o papel a preço determinado em um dia no futuro. Exatamente. Conforme strike, conforme a data. Conforme strike, conforme a data. Tá? Isso daqui é uma compra de put. Quando você faz uma trava, que são as famosas travas de alta, você tem essa situação aqui. Você compra uma call, ó, e esse daqui é o gráfico de compra, né? Então você comprou uma call. Ele vai formar o mesmo gráfico. Aí deixa eu fazer aqui só mais um gráfico aqui, menor aqui, que quando você vende uma call, isso mesmo. Quando você vende uma call, que na verdade é esse gráfico aqui, ó, você vai ter esta situação. O que isso quer dizer? Você está limitando a sua perda a isso daqui e limitando o seu lucro a isso daqui, tá? Quando você quando você fica vendido uma situação, você pode ter o prejuízo infinito, tá? Se você não tiver travado, por exemplo. Esse prejuízo pode ir ao pó aqui embaixo. É meio complicado de entender, mas é por aí. Então, por que as travas? Você limita essa situação aqui de prejuízo, porém você limita a situação de ganho. A vantagem disso daqui é você limitar. E a segunda vantagem é que essa operação só é muito mais barata que você comprar C, entendeu? E essa seria uma trava de alta. A trava assim, de baixo... porque para mim isso analogamente se assemelha muito com stop gain e stop loss. Sim, nas operações. É o mesmo conceito. Só que na análise técnica existe uma maneira de você calcular o alvo, né? E a perda. No caso, calcular pode ser com base no lugar onde possui o maior número de ordens, que já configuraria uma resistência ou um suporte, pode ser num lugar, enfim, que você mediu com Fibonacci. Onde tu calcula o alvo de uma operação? Tu usa o gráfico do papel, o gráfico da opção em si? Enfim, Sim. como é que tu faz isso? Eu uso o gráfico da opção e juntamente com o pessoal chama de calculadora Black-Scholes, mas seriam as gregas, tá? Dá para você prever mais ou menos. Não é tão exato, mas é bem próximo. Tá? Não, nunca é exato, né? Mas, enfim, mas é bem próximo. Técnico. Não é à toa que eu falo que em determinado, que eu falei aqueles exemplos ali de antes, que em determinado valor da opção vai estar mais ou menos X. É justamente por conta das gregas, tá? Seriam as letras gregas delta, teta, gama e o vega, só que o vega não é uma letra grega. Sim. Cada um tem uma função e através dessa análise ali, eu vou dar um exemplo, né? Se no caso de uma opção dentro do dinheiro, o at the money, você comprou ela, você vai esperar o papel subir R$1, tá? Essa opção ela vai ter delta 50. Então, se o papel subir R$1, essa opção vai subir 50 centavos, tá? Então, através desse tipo de coisa, dá para você prever o valor que vai estar, não o valor do papel, mas tem como você saber o valor que a opção vai chegar, entendeu? E a partir disso, tu mede um alvo razoável de lucro. Isso, porque daí o que acontece? Eu vou medir lá cada opção tem seu gráfico também, né? Da mesma maneira que os papéis. Pô, você mede ali, eu coloco ali um aviso, por exemplo, né?
e fico acompanhando o papel aqui também. Pô, tem um alvo ali para o papel R$ 1 ou 50 a mais, eu quero ganhar, sei lá, 30 centavos na operação, eu coloco avisos, né? Porque assim, o stop com as opções é um pouquinho diferente, tá? É um pouquinho diferente. E eu não trabalho com opções travadas assim, você não pode colocar stop, tá? Porque senão você vai despernar a sua operação. Então você vai ficar com uma operação, às vezes, manca ali e é onde você fica descoberto. Então você não pode colocar o stop da mesma maneira que você coloca junto com nos futuros, entendeu? Você entra com a operação com stop gain e stop loss. Sim. E isso não se faz numa operação estruturada. Numa operação a seco, você pode até fazer. Mas eu recomendo, se você for operar seco, cara, fica olhando o negócio, fica assim, tá? Acompanha o papel e acompanha a opção. Ou coloque um stop loss lá e deixa alguns avisos para você ficar ligado em cima daquilo ali. Bota uma ordem até cancelar, né? Que ele vai ficar no book ali, né? Sim. Você consegue ver no book ali. Tá, deixa eu só terminar de mostrar essa daqui, ó. Isso daqui seria uma venda de call, né? Você vendeu a call, você vai ter essa situação aqui, ó. Se o strike ficar até aqui, ó, você ganhou o valor total da operação. Que esse valor aqui, digamos, seja R$ 1.000 ou R$ 1 por opção, né? A partir do momento que o strike vem andando para cá, você vai começar a tomar prejuízo. E se o papel continuar subindo, esse valor aqui ele é infinito, entendeu? E isso daqui que eu falo que seria a venda descoberta, porque num caso como as opções de alguns papéis subiram hoje, isso aqui aconteceu com muita gente, entendeu? O papel subiu muito e esse prejuízo ficou muito grande. Então, o que você faz numa situação dessa? Você monta uma trava. Você vende aqui e compra aqui, entendeu? O que acontece? Você vai limitar o prejuízo a esse tamanho aqui, né? No caso, fosse um também, digamos assim, tá? Mas, normalmente, travas, você consegue montar travas desproporcionais, onde você paga para você correr o risco de ganhar 3, entendeu? Normalmente, você consegue isso. Esse seria um gráfico de travas, por exemplo. Esse daqui seria o gráfico da borboleta. Esse aqui é o que eu mais gosto. Opa. Entendeu? Normalmente, essa parte aqui também ela é desproporcional a essa, entendeu? Aí qual que é a ideia aqui? Você manter o strike aqui dentro. Então você tem ganho daqui até aqui. Num caso de Vale, por exemplo, você consegue ganhar dos 61 aos 63, entendeu? Então é mais fácil de você acertar. Você não precisa acertar o olho do mosquito com a borboleta, principalmente para papéis laterais. Tem essa daqui, quer ver? Essa seria uma outra operação. Essa daqui o pessoal chama de Aeropondor. Essa aqui, ó. Essa é uma operação de 4 pernas, uma forma tipo uma mesinha aqui, entendeu? Então você tem um espaço maior ainda de assertividade. É uma operação um pouco mais cara, né? Mas é uma operação assim que costuma dar muito certo. É uma operação que você consegue 2 para 1, digamos assim. Tá? Mais do que isso é difícil. Mas para um cara que conhece um papel, está sempre em cima dele, é vantajoso. E muita gente, às vezes, compra, sei lá, centenas de milhares disso aqui. Você vê posições lá que os caras estão com 300 mil posições de borboletas ou de coisas assim. Tem essa operação aqui também, em algumas situações ela funciona. Seria Strangle. Tem várias maneiras de montar ela. A parte aqui, ó, aqui tá o lucro, né? E aqui também tá o lucro.
Então, se ela cair muito, você ganha. Se ela subir muito, você ganha. Se ela ficar nesse espaço aqui, ó, aqui você perde. Entendeu? Então, tem muitas operações. Eu não faço essa porque ela é uma operação que demanda muito range, entendeu? Muito range. É muito difícil de acertar. Tem o inverso dela também. Enfim, tem N situações. Você pode montar cada uma dessas operações que eu mostrei para vocês com calls e com puts. Normalmente, operações com calls são operações de crédito, de débito, e operações com puts são operações de crédito. Você recebe para montar. Você já vai receber o valor total da operação na hora que você monta. Porém, ela chama margem. Porque normalmente você entra... as puts vendidas acabam acabam valendo mais do que as puts compradas. As calls é o inverso, entendeu? As calls compradas valem mais do que as calls vendidas, tá? Beleza. Tem muita coisa, cara. Muita E coisa para mesmo. encerrar, que são duas perguntas aqui que foram enviadas, que uma se relaciona com a outra. O cerne delas é o seguinte: indicação de pessoas que, enfim, gurus, como foi colocado aqui, Dá para de falar pessoas alguns aí. que são, enfim, do Que tem mercado de opções conhecimento, né? e literatura, né? Se tu indicaria algum livro, porque assim, sempre que alguém vem me perguntar, Marcos, indica aí um livro de análise técnica e tal, eu sempre indico o livro do Flávio Lemos, né? Que é Análise Eu Técnica tô. dos Mercados Financeiros. Uhum. Então, que é um livro, inclusive, que ele faz parte da bibliografia oficial da APMEC, né? Para quem quer tirar o Certificado Nacional dos Profissionais de Investimentos, CNPI, ele está entre as obras indicadas lá, né? Então, em relação às opções, fala aí alguns gurus e dá algumas indicações de leitura, de vídeo, de material, enfim. Olha, Porra, eu tenho. Tô pegando minhas anotações ali. Mas tem um livro de opções, só que assim, ó, vou ser bem sério para vocês. Eu já peguei livro de opções para ler, tá? O que eu achei mais interessante foi a questão de análise técnica. Isso aí foi o que foi mais, que fez um diferencial maior para mim, tá? Eu peguei os livros de opções, são extremamente técnicos, eles vão mostrar basicamente as estruturas, tá? E cada estrutura dessa que eu mostrei para vocês tem uma infinidade de parâmetros, tá? Mas eu posso passar, eu tenho um livro Depois, aqui, por acaso, a gente pode passar no grupo também. eu coloco ali porque eu não lembro o nome exatamente agora. Beleza, então. Ó, esse cara aqui também é bom, esse Léo Dutra aqui. Tem o Góes, tem o Ferri, mas os caras são agressivos pra caramba. Não é muito o meu estilo de operar. Não é um conteúdo propedêutico, né? Um conteúdo para alguém que está iniciando. Não. Eu acho que principalmente o mestre derivativos é o que eu mais gosto, assim, justamente porque ele não fica enrolando a gente. Sim. Se você assistir os vídeos dele, você tem ali bastante material. O Léo Dutra também. O Jimmy, cara, ele dá algumas dicas de corretora, de ferramentas, interessante, é bem didático, assim. É bem legal. Seriam esses três assim que eu recomendaria. O livro eu vou pegar o nome certinho aqui, eu passo para vocês em seguida aqui. Tá? Perfeito, perfeito. Então, senhoras e senhores, aliás, apenas senhores, né? Espero que eu tenha conseguido me expressar aí e de maneira clara. Enfim, a gente tá buscando aí passar um conteúdo para vocês da melhor maneira possível, mas poxa, meio contra-intuitivo, é meio injusto falar de opções. Não, Mas eu realmente. gosto. Então, assim, quanto mais a gente falar, mais a gente consegue evoluir e tá passando material de maneira mais didática para vocês aí. Mas como foi dito, a proposta de hoje realmente era apresentar uma introdução, né, ao mercado de opções. Creio eu que esse objetivo foi totalmente satisfeito, né?
As pessoas que tiverem interesse, depois eu vou colocar de novo o link aqui da Logos Investments, que tiverem interesse, enfim, em aprofundar conhecimentos. É uma empresa que fornece serviços bem interessantes, né, em todos esses quesitos. E nós iremos também fazer outras lives a respeito de introdução, né, inclusive eu, o Emílio, até o Márcio, enfim, está no nosso planejamento. Até mais conteúdo de opções também, né? Exatamente. Tem muita coisa para dizer que é extremamente introdutório, entendeu? Assim, eu tive que sair catando aqui no meio do caminho, porque se for para explicar mesmo, meu amigo, que cada coisa tem a ver ali, acaba ficando muito pesado, assim, para uma live de segunda-feira. A gente já está aí há bastante tempo, então acho que Claro. já está ótimo. Também vamos falar no futuro a respeito de ADRs, BDRs, que também foi uma pergunta feita na nossa pesquisa, né? E se alguém tiver mais algum questionamento, por favor, sinta-se à vontade, né? Nós estamos perto das 9 horas. Se alguém quiser dar um feedback, dizer se entendeu, se achou bacana, dar alguma sugestão, alguma crítica, enfim, sinta-se à vontade no presente momento. Então, perfeito. Em não havendo, nós vamos encerrar. Só um detalhe aí, se de repente vocês quiserem conversar no grupo ali, pode ficar à vontade, gente, tá? A gente vê uma pergunta, a gente responde na boa ali para vocês, tá bom? Perfeito. Então, nós vamos encerrar a live hoje. Agradecemos a presença de todos aqueles que se disponibilizaram. Nosso maior patrimônio realmente são os membros, aqueles que colaboram conosco, que sempre estão dando seus feedbacks, enfim, ajudando na disseminação de conteúdo de qualidade, gratuito a respeito do mercado financeiro, né? Então, nós agradecemos imensamente a todos aqueles que se disponibilizaram a participar hoje aqui conosco. Muito obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite.